Bom, primeiro, eu queria muito agradecer a professora Rafaela por estar presente aqui conosco. Assim que eu a chamei para fazer parte do laboratório, para poder ministrar essa aula para vocês, ela se colocou prontamente à disposição, e eu não tenho dúvida, na verdade, que vocês vão aprender muito hoje com o que ela tem a passar a vocês. Eu vou fazer aqui, passar o currículo da professora, já deixar os agradecimentos já no geral aqui do próprio IBCCRIM, também meu nome, em nome dos coordenadores, o Dr. Roberto Ferreira Filho, a doutora Michele, o Dr. Gabriel. Lembrando que o Dr. Gabriel ele não pôde estar hoje aqui conosco, porque ele está com um probleminha com o avô dele que está internado. Então, ficou um pouco difícil mesmo ele comparecer, mas questão de saúde, né, pessoal? Então, infelizmente, realmente não teve como participar hoje. Mas é isso. Vamos lá. Professora Rafaela França da Silva Della Santa, ela possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e mestrado em Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, ou seja, pela UEM, pesquisando principalmente os seguintes temas: infância, adolescência, desenvolvimento humano, processos educativos, socioeducação, socialização, políticas públicas e direitos humanos. Atuou como professora e coordenadora de cursos técnicos ofertados pela Secretaria Estadual de Educação, a sede aqui no nosso estado. É psicóloga servidora da Prefeitura Municipal de Campo Grande, cedida para a Defensoria Pública do Estado, aqui do Mato Grosso do Sul, onde atualmente é assessora do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes. Bom, a professora Rafaela hoje, ela vai ministrar uma aula tocante ao seguinte tema: as implicações da sociedade de classe no cometimento do ato infracional, contribuições da psicologia histórico-cultural. Professora Rafaela, a palavra é da senhora. Muito bem, Marcos. Obrigada, boa noite a todos e a todas que estão presentes. Bom, início agradecendo o convite do Marcos, em nome do Marcos, mas de todo o grupo que está por trás do Laboratório de Ciências Criminais, e agradecer pela oportunidade e parabenizar pela iniciativa, né? Quando a gente tem iniciativas assim que estão fomentando, que estão disseminando análises críticas, conhecimentos científicos, são mais do que bem-vindas, né? Principalmente nesse momento histórico que a gente está vivendo, elas são necessárias. Então, parabéns pelo esforço, eu sei que não deve ser fácil, né, coordenar todo esse trabalho, mas é isso aí, a gente não pode desistir, né? Bom, o Marcos já falou aqui da minha formação, sou psicóloga e eu gosto muito da área do direito, sempre estive interligada numa relação multidisciplinar mesmo, desde a época do estágio, com bastante temática que envolve as duas áreas dos saberes, né? Tanto a psicologia como o direito. Tem um barulhinho, será que é o meu? Aí, pronto. Bom, o Marcos também já falou o título da minha aula, que são as implicações da sociedade de classes no cometimento do ato infracional. Mas antes que a gente entre nesse aspecto mais teórico mesmo da aula, eu gostaria de fazer uma recapitulação de como cheguei até aqui, nessa pesquisa. Né? Como que eu cheguei hoje a estar trabalhando não diretamente com os adolescentes, mas sempre indiretamente ligada a eles. Bom, eu nasci em Campo Grande, vivi em Campo Grande e sempre no mesmo bairro. E era um bairro periférico aqui de Campo Grande. E a gente sabe, quem mora na periferia, no subúrbio, sabe que quando a gente está nessas localidades, a gente tem contatos com vários grupos sociais. E desde a adolescência me instigava a pensar por que naquele grupo de amizades que eu tinha, uns seguiam para o caminho de estudar, estar iniciando o ensino médio, pensar numa formação superior, numa formação acadêmica, ou seja, trilhando o caminho para a profissionalização, e outros ali que a gente também convivia sequer frequentavam as aulas, sequer estavam matriculados, já estavam trabalhando, como eu disse, não frequentavam a escola,
e, por vezes, cometiam atos infracionais e a gente ficava sabendo. Isso sempre na minha mente me instigou a pesquisar, desde a época anterior à faculdade. Naquele momento, eu, uma adolescente também, eu me questionava e culpabilizava a família desses adolescentes, né? A culpa é da família, a família não está dando conta, a família não está cuidando. E aí, ao mesmo tempo, eu também me contradizia dizendo, poxa, mas família, a mãe do garoto trabalha o dia inteiro, chega em casa à noite, é só ela para dar conta dele e dos irmãos. Enfim, tudo isso foi me instigando a pesquisar. De início, eu queria fazer direito, né, durante o ensino médio, e ir por esse caminho da infância mesmo, e da adolescência. Mas, na última hora, a psicologia bateu mais forte, não que eu não gosto do direito, também gosto muito do direito, mas fiz psicologia. E comecei a pesquisar, e por fim, finalizei, até o momento, né, porque pretendo não parar de estudar, finalizei com um mestrado, com uma pesquisa que era a minha indagação desde a época da adolescência, né? Então, por isso que eu comecei a pesquisar adolescentes autores de ato infracional, que mescla muito com essa multidisciplinaridade proposta aqui nessa aula de hoje. Bom, antes da gente adentrar, eu gostaria de deixar claro uma coisa que, para quem está de fora da psicologia, não é tão simples, tão claro assim. A psicologia, no ideário da sociedade, no senso comum, ela é limitada à psicologia clínica, que é o consultório, onde existe o psicólogo, o famoso divã, né, onde você deita e fala, e ali você sai com uma elaboração melhor do seu sofrimento. A psicologia do Freud, né, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do Freud, que é o pai da psicanálise. Entretanto, a psicologia, ela não se resume à psicologia clínica. Além de vários campos de atuação que ela pode estar, como a psicologia pode estar numa empresa, no RH de uma empresa. A psicologia pode estar na educação, numa escola. Tanto que recentemente, né, foi sancionada a lei que obriga assistentes sociais e psicólogos dentro da escola. A psicologia pode estar no sistema de justiça, que é onde eu estou hoje. Embora não esteja como psicóloga, a Defensoria Pública conta com uma equipe de psicólogos e assistentes sociais. Enfim, a psicologia ela pode estar em diversos lugares. A clínica é só um espaço de atuação. Da mesma forma que existem vários campos de atuação, existem também várias vertentes. Dentro da formação de psicologia, você tem acesso a diversas perspectivas teóricas da psicologia. Nós temos, além do que eu falei, do Freud, que é a psicanálise, a gente tem a psicologia comportamental, a gente tem a psicologia cognitiva, a gente tem a psicologia da Gestalt, vários fundamentos epistemológicos diferentes que vão explicar de forma diferente o mesmo fenômeno. E aí, ao longo da nossa formação, você se identifica com uma ou duas, não sei, e você segue e trilha o seu caminho por aí. Mas é importante lembrar que também como diziam na faculdade, a salada teórica também não é importante, não é interessante, porque existem princípios epistemológicos diferentes, né? Então, eu falo hoje, a minha pesquisa fala a partir da teoria histórico-cultural, ou sócio-histórica, que também ela é conhecida por esses dois nomes. A teoria histórico-cultural, ela tem como os maiores expoentes 3 senhores, Vygotsky, Leontiev e Luria. É a chamada Troika. São russos que, vivendo num contexto histórico pós-Revolução Russa de 1917, começam a pensar uma nova psicologia. Porque até então, pessoal, era vigente em âmbito universal duas psicologias, basicamente. Uma
que era arraigada no subjetivismo, ou seja, no mentalismo, que tudo que acontecia com o sujeito estava dentro da mente dele, estava dentro da sua subjetividade, desconsiderando todo o contexto histórico que aquela pessoa vivia. Essa era uma vertente que estava vigente na época, uma vertente, subjetivismo. A outra vertente é chamada de mecanicismo, que, completamente diferente do subjetivismo, ela já não dava a importância necessária para a subjetividade. Era mais naquela ligação casualística, entendeu? Estímulo e resposta. Eles explicavam o comportamento humano apenas como estímulo e resposta. Estímulo e resposta. Como se o organismo, como se o ser humano não tivesse autonomia, não tivesse, vamos dizer assim, um querer, uma vontade para além do estímulo que recebia. Então, esse era o contexto histórico das duas perspectivas que estavam dominando a psicologia naquele momento. Então, quando o Vygotsky, eu vou falar do Vygotsky especialmente, porque ele foi o que mais se destacou dessa troika, que são esses três que eu falei para vocês. Vygotsky, então, começa a se questionar sobre essas duas psicologias. Será que elas estavam dando conta de explicar o ser humano? Será que você levar só para subjetividade ou só para objetividade estava sendo suficiente para explicar a complexidade que nós somos? Ele achava que não. Então, o que ele fez? Começou a estudar, ele era muito estudioso, se não me engano, tinha mais de 4 formações, né? Dentre elas, a própria psicologia. Ele começa, então... importante a gente deixar claro que era um contexto pós-Revolução Russa, pós-1917. Então, a perspectiva de elaboração de um novo mundo, né, da União Soviética e tal, era possível. Né? Então, ele começa a estudar o materialismo histórico dialético, que é um método de análise da realidade fundamentado no que vocês conhecem, Marx e Engels. O Marx, né, que foi o mais famoso e tal, foi o grande... Vocês conhecem como o idealizador da superação do capitalismo, né? Ele vai falar do comunismo e tal. Só que isso é uma outra conversa, é uma outra discussão. Antes de pensar que o Marx propôs essa superação desse modo de produção, vamos pensar no Marx enquanto cientista. O Marx enquanto um grande elaborador de uma análise rigorosíssima da sociedade capitalista, né? Então, vamos esquecer essa proposta que ele faz, né, para além do capital, porque hoje a gente ainda fica meio assim de falar de Marx, mas a gente esquece que ele foi um cientista primoroso. E você sendo esquerda ou sendo de direita, se você não reconhece o trabalho que ele fez enquanto um cientista da sociedade capitalista, você não está reconhecendo um dos maiores pensadores que a gente teve, né? Essa história de comunismo, de capitalismo é outra conversa. Vamos focar enquanto cientista e elaborador de um método. O que o método materialista histórico dialético ele se fundamenta? Inicialmente, ele inicia com uma contraposição à dialética de Hegel, especialmente nesse livro aqui, ele escreveu, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Infelizmente, a gente não pode aqui, até por conta do tempo, adentrar muito, né, nessa questão. Mas, basicamente, é o seguinte, quando Hegel, que é diferente do Engels, esse mocinho aqui, ele era um filósofo idealista. O que significa idealista? Ele acreditava que a ideia, que o pensamento, que o espírito humano estava precedendo a realidade. Então, ele achava que a realidade era fruto do homem, era fruto da consciência do homem.
Marx vai dizer assim, pera lá, não é bem assim. Na verdade, não é o homem que produz unicamente a realidade, mas a vida concreta que vai formar a nossa consciência. É a partir do meio, do momento histórico, social, político, que a gente vai formar a nossa consciência. Cada homem que eu digo no sentido do gênero humano, tá? Cada homem e cada mulher é fruto do seu tempo, do seu momento concreto de vida, né? Histórico, político, social, cultural. Então ele faz essa inversão. Até então, o que estava vigente era essa filosofia do Hegel, né? De que a realidade é fruto da nossa consciência. Então ele vem com seu estudo, com todas as suas pesquisas, e diz, não, a dialética de Hegel está de cabeça para baixo. Tem sentido o que Hegel fala, e esse é o pensamento crítico de Marx, não é negar quem ele discorda, não é negar, é entender os limites daquela teoria e tentar superar. Então ele fala, ok o que Hegel está dizendo, só que não é o homem, a consciência não precede a vida concreta, é o contrário, é a vida concreta, o modo como os homens se organizam para sobreviver que vai fundamentar a formação de consciência. Por isso que o homem do primitivismo é um, o homem do feudalismo é outro, o homem do capitalismo é outro, com outras ideias, com outros valores, com outras ideologias, com outras religiões, porque tudo está atrelado à vida concreta do ser humano. E aí o Marx fala o seguinte, que o objetivo do pesquisador é apreender o seu fenômeno na sua essência. O que significa isso? É compreender o fenômeno a partir daquele momento histórico onde ele está sendo vivenciado, com todas as mediações que aquele momento está trazendo, e fugir apenas da aparência daquele fenômeno. Por exemplo, a gente vai falar de adolescentes em conflito com a lei. Lembra como que era o meu pensamento lá na adolescência? Quando eu era adolescente, o que eu pensava? Ah, a culpa é da família. Porque a aparência daquele fenômeno do adolescente que comete ato infracional me mostrava isso, que ele era abandonado pela família, que ele era negligenciado. Não que, por vezes, até poderia ser, né? De fato. Mas não é só isso. Então, o Marx ele nos estimula a ir além dessa aparência do fenômeno. É buscar a essência. E como que a gente busca a essência? Peraí, bom, o adolescente, ele está abandonado pela família, mas e a escola? Como é que é a escola nesse contexto que ele está vivendo? A evasão que ele teve da escola é culpa só dele, só da família? Ou a escola também não está dando conta desse adolescente? A gente tem educação integral? Não, não tem. A gente tem programas, na época, isso em 2005, 2006, a gente tem programas de incentivo à aprendizagem, já que esses meninos precisavam do dinheiro para sobreviver? Não, não tinha. Então, você ir na essência do fenômeno é você buscar todo esse contexto histórico e social que ele está imerso. E não ficar só na aparência. Compreende? Ah, porque o sistema prisional tem mais pobre, negro. Ah, é porque eles cometem mais crime. Isso é ficar na aparência do fenômeno. Mas espera aí, por que são eles os selecionados para estarem lá? Né? Qual que é a história do Brasil no que tange a negritude, no que tange a desigualdade social? Então, Marx ele nos estimula a isso. Aí cavucando, vamos dizer assim, tudo que está por trás daquele fenômeno. E o Vygotsky, voltando para a psicologia, ele parte então desse princípio, de que a gente deve chegar na pesquisa psicológica, na pesquisa do desenvolvimento humano, do psiquismo humano,
é tentar chegar ao máximo possível nessa essência. Quem é esse ser humano? De qual concretude ele está falando? De qual momento histórico eu estou dizendo? Quais são as condições de vida desse homem, né, desse ser humano? E aí ele chega, então, na elaboração da teoria histórico-cultural. Que para chegar à essência, pessoal, desse fenômeno de análise, são duas categorias muito importantes que não podem ser negligenciadas, que seria a historicidade, que é o que eu estou dizendo para vocês, que é ver esse homem a partir de um contexto histórico, e a totalidade, que não dá para tirá-lo do contexto, descolar da materialidade. É enxergar o homem em todo esse contexto, né? O que necessita uma categoria psicológica muito importante e que é desenvolvida ao longo da nossa vida, que se chama abstração. O que é você abstrair? É você ir além do imediato. Por exemplo, tem esse copo na minha frente, eu estou vendo o copo, ele é azul, ele é uma taça, tá. Se tirar da minha frente, isso é um exemplo grosso modo, tá? Se tirar esse copo da minha frente, eu vou conseguir abstrair e dizer como é o copo que estava aqui. Eu não preciso ter vivido a Segunda Guerra Mundial para saber o que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, você abstrair é você ir além do imediatismo, ir além da aparência, como eu estava dizendo para vocês, no exemplo do adolescente conflito com a lei. Então, o Vygotsky, junto com Leontiev e Luria, começam a fomentar a psicologia histórico-cultural. E aí eles trazem algumas definições, assim, para épocas super revolucionárias, para época e hoje também, né? Porque a gente vê discursos muito semelhantes ao do século passado. Não existe natureza humana. Nós nascemos, pessoal, com atividades reflexivas. Não nascemos com uma natureza boa, como diz Rousseau, nem com uma natureza ruim, como diz Thomas Hobbes. Nós nascemos e nos tornamos humanos a partir da apropriação cultural do momento histórico, cultural, social, político que a gente vive. São as relações sociais que vão explicar o nosso desenvolvimento humano. O que isso significa? Se eu pegar um bebê e deixá-lo numa mata, ele não vai sobreviver. Não vai sobreviver. Muito menos vai se tornar humano. Para ele se tornar humano, ele precisa da interação com outro membro da cultura. Não sei se vocês já ouviram falar na história de Victor de Aegon, que ele foi um menino encontrado na França, no século XVIII. Quando ele foi encontrado na mata. Provavelmente ele foi deixado ali por volta dos 4, 5 anos, onde ele já conseguia sobreviver na mata. Quando ele foi encontrado, ele não falava, ele mal ficava em pé sobre as duas pernas, ele tinha o fenótipo do ser humano, do Homo sapiens. Era um homem, era a espécie Homo sapiens. Mas o que ele tinha de humano além da aparência dele? Nada. Nem falar ele falava. Por quê? Porque ele não teve interação social com outros seres humanos. Ele não foi ensinado a falar, ele não foi ensinado a pegar numa caneta, ele não conseguia fazer esse movimento que é complexo ao longo da história da espécie, que é pegar numa caneta, ele não conseguia pegar no garfo, numa faca, ele não era humanizado. E é isso que Vygotsky vai dizer na teoria. Nós somos humanizados a partir da relação com o outro, a partir da interação social. E aí, o Leontiev, especialmente, ele faz uma grande distinção entre dois conceitos. Hominização
e humanização. São duas coisas diferentes. Enquanto a hominização diz respeito ao desenvolvimento da espécie, até chegarmos no Homo sapiens, a humanização diz respeito ao processo de se tornar humano. A hominização, ela foca nos processos biológicos, no desenvolvimento da espécie. Quem nasce Homo sapiens já nasce com um crânio mais desenvolvido, nasce com o aparato vocal mais desenvolvido. Aliás, com a potencialidade de se desenvolver. É o processo de humanização, que é o contato com a cultura, que vai desenvolver esses aparatos biológicos. Aí tem gente que diz, mas a linguagem, ela é um processo natural. Não, não é. Tanto não é que se você pega uma criança japonesa e traz para o Brasil, ela vai falar qual língua? Japonesa? Ou vai falar o português? Vai falar o português, obviamente. Por quê? Porque a linguagem, ela é social, ela não é natural. O que a gente tem de natural é o aspecto biológico que permite que cheguemos a falar. Mas a gente fala conforme nos ensina. Tanto que esse garoto, e tem outras histórias, né? Também de crianças encontradas na mata e que não conseguiam falar, eles só estavam grunhidos, como se fossem animais. Então, a psicologia histórico-cultural, ela separa bem o desenvolvimento biológico do desenvolvimento social. Ela não nega, obviamente, ela não nega a biologia, ela não nega tudo que a gente conquistou ao longo do desenvolvimento da espécie. Porém, não é suficiente para explicar a nossa complexidade do gênero humano. E aí a gente tem o Piaget, não sei se vocês já devem ter ouvido falar, que foi um grande pedagogo, assim, numa teoria brilhante, só que diverge um tanto da teoria histórico-cultural que eu estou falando para vocês. Porque ele vai dizer assim, que a maturação biológica, ela precede a aprendizagem. A criança precisa desenvolver para aprender. Para a teoria histórico-cultural, não. Você desenvolve a partir do momento que você aprende. Então, tudo isso é importante para a gente chegar no adolescente que comete ato infracional. Para a gente entender como é esse desenvolvimento psíquico e qual é as implicações dessa sociedade para esse tipo de desenvolvimento de adolescência. Porque a adolescência, a gente vai falar mais adiante, ela pode ser vivenciada de várias formas. A adolescência que comete ato infracional é um tipo de adolescência, é um tipo de viver e agir sobre o mundo. Mas existem várias outras formas. Se a gente pensa que é algo natural, se a gente pensa que a própria adolescência é algo natural, ela deveria acontecer de forma universal, igual para todos. E não se diferenciar conforme a cultura, conforme a classe social, né, conforme o momento histórico que está vivendo. Mas voltando aqui. Então, para Vygotsky, Leontiev e o Luria, da psicologia histórico-cultural, a biologia não explica a nossa complexidade enquanto gênero humano. Porque não nascemos humanos, nascemos homo sapiens. Nós nascemos candidatos à humanidade. Nós nos tornamos humanos, mas não somos humanos. E a gente vai se tornar conforme as relações sociais que vamos ter ao longo da nossa vida. Então, para essa perspectiva psicológica, o desenvolvimento do psiquismo, o desenvolvimento humano, ele vem dessa contradição. É sempre uma contradição. E você pode ver que é a contradição na nossa vida que dá o movimento. Quando tudo está linear, não tem choques de desenvolvimento, você não tem crises de desenvolvimento.
Então, para a teoria, o desenvolvimento psíquico, ele é possibilitado pela contradição entre aquilo que a gente nasce, aquilo que vem da carga biológica e as funções que desenvolvemos ao longo da nossa vida. Vygotsky vai chamar essas funções de funções psicológicas superiores, que é o que de fato nos torna humanos. Por exemplo, a capacidade de abstrair, que eu estava falando para vocês, que é ir além, lembra do exemplo do copo? É ir além do imediato, da aparência. Planejar. Aí você pode me falar assim, mas a abelha, ela planeja, né? Ela faz a colmeia dela e tal. Mas os animais que fazem isso estão estritamente ligados e limitados por necessidades biológicas. A gente não está mais nessa fase. O ser humano, ele não planeja mais a vida dele apenas para satisfazer as suas necessidades biológicas, como é o caso dos animais. Então, essas funções psicológicas superiores de abstração, de planejamento, atenção voluntária. Outro exemplo que eu vou dar para vocês de função superior. A criança está iniciando a vida escolar dela e todo mundo fala, ela não consegue ficar parada, não consegue ficar sentada 4 horas da aula. É óbvio que ela não vai conseguir, porque ela não foi ensinada ainda. A atenção voluntária não é inata, ela não nasce com a gente. Nós aprendemos a ter atenção voluntária. E se não nos ensinarmos a termos atenção voluntária, a gente não vai ter atenção voluntária. Por isso que é importante a gente ter, inclusive, o pensamento crítico quando a gente vai falar de diagnósticos de TDAH. Será mesmo que aquela criança tem TDAH ou ela não foi estimulada a desenvolver a sua atenção voluntária? É uma questão a se colocar. Por que tem países onde TDAH é lá embaixo, o nível, né? A estatística de crianças com TDAH é lá embaixo e outros são lá em cima. Tudo isso é de se pensar. Mas então, voltando. Não nascemos humanos, nos tornamos humanos a partir das relações sociais que a gente vive. Agora vamos pensar o seguinte, isso é no mundo ideal. Isso é numa sociedade ideal, onde todo mundo vai ter as mesmas relações sociais, os mesmos acessos ao conhecimento, à cultura acumulada. E na sociedade que a gente vive? Marcada especialmente pela alienação, pela desigualdade social, pela propriedade privada. Como é que é? Se são as relações sociais com o meio, se é o meu acesso à cultura já estabelecida que vai proporcionar, facilitar o meu desenvolvimento psíquico, em uma sociedade onde esse acesso à cultura é desigual, como se dá esse desenvolvimento? Obviamente que de forma desigual, né? E aí entra o papel da educação, que a educação foi uma sacada muito bacana que tiveram. Bom, já que todo mundo precisa aprender o que a gente já está fazendo para se tornar humano, ao invés de eu fazer isso um por um, eu coloco 40 numa sala e explico para todo mundo o que a gente já desenvolveu, né? Não é isso educação? É, de forma sistemática. Você coloca lá todo mundo sentado para aprender tudo que a gente já elaborou ao longo da nossa humanidade, ao longo da história da nossa humanidade. Porque se eu desenvolvo, quando eu me aproprio da cultura, alguém precisa me transmitir essa cultura. Alguém precisa me transmitir o que já foi feito, para eu não ter que ficar inventando a roda todo dia, né? Então, foi lá a educação e pensou nesse método. Tá, aí a gente pensa em educação pública. Para que a educação pública ela foi fundada? Para formar trabalhador. E trabalhador precisa pensar para o sistema que a gente vive? Não. O trabalhador não precisa pensar, o trabalhador precisa fazer. E pensar o mínimo, assim. Quando a gente quer que alguém pense, a gente vai para fora, a gente estuda quem é de fora,
A gente compra sistemas operacionais, né? Agora na era da automatização. O trabalhador precisa pensar. Não precisa pensar, o trabalhador ele é braçal. Então, a educação vem num sistema de desigualdade acirrar ainda mais a desigualdade. Bom, então a gente tem esse contexto de desenvolvimento numa sociedade dividida em classes. Um contexto de desigual acesso à cultura posta. Um sistema de desigual acesso e desiguais oportunidades de desenvolvimento, né? Que promovem vários tipos de vivência, vários tipos de modos de agir e de se colocar nesse mundo. Aí a gente entra na adolescência. Bom, a todo momento é importante frisar, já falei isso para vocês e torno a repetir, que a teoria histórico-cultural, como o próprio nome diz, histórico e cultural, são termos que articulam a teoria e que colocam o homem como um ser histórico que se apropria da cultura para se desenvolver. Então, teorias biologizantes, naturalizantes e universais são postas de lado para quem estuda a teoria histórico-cultural. Então, quando a gente fala de adolescência, é o que eu estava dizendo para vocês, não é um fenômeno natural. A puberdade é um fenômeno da biologia. A puberdade, sim. Mas a adolescência, enquanto um recorte de momento, ela é cultural. Nem sempre existiu. Nem sempre existiu. O que é adolescência hoje? Vocês não podem me responder, mas eu faço de conta que vocês estão me respondendo. O que é a adolescência? É o período que a gente está no ensino médio, que a gente está pensando numa profissão, que a gente está planejando a nossa vida adulta. Beleza, mas para todo mundo é assim a adolescência? Não, vamos retomar o passado. A minha bisavó, ela casou com 13 anos. Ela teve filhos com 13 anos. Ela entrou na puberdade e já foi para a vida adulta. Não existia adolescência. A adolescência, pessoal, ela é um fenômeno datado. É um fenômeno histórico. E como que ela vai surgir? No século XVIII, o que aconteceu? No século XVIII estava tendo as revoluções industriais, né? Toda aquela mudança. Grande parte da massa que vivia em áreas rurais vieram para as cidades trabalhar nas fábricas. O que isso ocasionou? Duas coisas. Primeiro, desemprego estrutural. Muita gente na cidade, a cidade não estava pronta. Embora tivessem fábricas, não davam conta de toda essa mão de obra. Desemprego. Outra, necessidade, emergência de profissionalização de mão de obra. Precisou-se, então, formar trabalhadores que davam conta daquela nova tecnologia, que eram as máquinas. E o que isso significa? Que necessitava, então, de maior tempo na escola. Uma, para, vamos dizer assim, vagar campos de trabalho para quem tinha que sustentar uma família, até então, e maior tempo de escolarização para você aprender a mexer na máquina, que até então a economia tinha muito do artesanal, né? Do ofício que passava de pai para filho. O pai sapateiro ensinava o filho a ser sapateiro e assim ia. Mas com as máquinas tudo mudou. Agora eu precisava entender a máquina, precisava aprender a manipular a máquina. Então eu precisava de maior tempo na escola, que a escola ia me ensinar isso. E aí surge a adolescência, que é esse tempo maior de necessidade de escolarização. Isso no século XVIII, no século XIX, e vocês sabem que não é assim, precisamos agora de mão de obra, então agora vai surgir a adolescência. Não, é um processo longo, é um processo secular. Só no século XX que, de fato, a adolescência começa a ser pensada, começa a ser... a arte começa a falar sobre a adolescência,
as músicas, a pintura, até então não existia. Não existia adolescência. Então, não é algo natural. Agora, se a adolescência é uma construção social, ela pode ser vivenciada de diversas formas, não é? Lembra que no início eu falei que na minha adolescência me encasquetava. Um grupo seguia um caminho, um grupo de adolescentes seguia um caminho, uma perspectiva de vida, uma perspectiva de formação, de trabalho futuro. E outro grupo de adolescentes já está no trabalho, faz horas, porque ele precisava de dinheiro, porque ele evadiu da escola. A necessidade desses adolescentes estarem trabalhando. Então, éramos todos adolescentes do mesmo bairro, da mesma cidade, do mesmo país, e vivendo a adolescência de formas totalmente diferentes. Eu estava me planejando no meu futuro. Estava planejando o meu futuro, estava planejando a minha vida. Eles viviam um dia de cada vez. Viviam sem pensar no amanhã. Então, a adolescência, ela pode acontecer de diversas formas, especialmente numa sociedade desigual, uma sociedade dividida em classes. A gente não pode esquecer desse recorte, pessoal, porque a divisão de classes, eu vou deixar uma coisa muito, muito clara aqui para vocês, da minha opinião. Toda a história da humanidade, a gente passou pelo primitivismo, pelo escravismo, pelo feudalismo, e chegamos no capitalismo. O capitalismo é o que de mais avançado a gente conquistou. É fato. Ninguém quer viver no mundo feudal. Ninguém quer ser escravo. Mas ainda tem muito a melhorar. Ele ainda traz mazelas para o nosso desenvolvimento. Pode ser que um dia, essa sociedade ideal que a gente pensa, essa sociedade de oportunidades iguais para todos, pode ser que não exista. Mas a gente tem que continuar pensando que ela pode existir. E continuar apontando todas essas mazelas que a sociedade dividida em classes traz para a nossa vida. Então tá. Então, a adolescência pode ser vivenciada de diversas formas. E eu cheguei, então, no mestrado para pesquisar isso, né? Como que essa sociedade, a gente sabe como que essa sociedade, a gente sabe assim, no senso comum, na conversa cotidiana, numa roda de conversa, a gente sabe como que a nossa sociedade, ela fomenta a criminalidade, como que ela fomenta a exclusão, a marginalização. Mas eu queria dados científicos. Eu queria poder falar embasada na ciência e não só no senso comum. Então, em 2015, eu inicio a pesquisa e eu faço uma pesquisa documental sobre esses adolescentes que estavam aqui em Mato Grosso do Sul cumprindo medida socioeducativa. Vocês são da área do direito, alguns devem já ter tido contato com o direito da infância e da adolescência, alguns ainda não. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069, de 1990, adolescentes, para o Estado brasileiro, para o ordenamento jurídico brasileiro, são aquelas pessoas de 12 a 18 anos de idade. Essas pessoas, nessa faixa etária, que cometem um crime, não cometem um crime, cometem um ato infracional. E tem um sistema de responsabilização específico, que é o sistema socioeducativo. O sistema socioeducativo, ele é dividido em 6 medidas socioeducativas, que é internação, semiliberdade, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, reparação de danos e advertência. Tudo isso está no Estatuto da Criança, do Adolescente, e inicia no artigo 103 e vai até o 128 explicando como se dá a responsabilização dos adolescentes que cometem ato infracional. Bem,
A medida mais gravosa, que depende de todo o contexto, né? Se o ato infracional foi praticado com violência ou grave ameaça, se há reincidência do ato infracional naquele adolescente. Se houver todas essas condições, ele vai para chamadas UNEIs. Aqui em Mato Grosso do Sul é chamado UNEI. Ele varia em cada estado brasileiro. Aqui se chama Unidade Educacional de Internação, onde eles vão ficar por, no máximo, 3 anos, que é o tempo máximo de medida socioeducativa que um juiz pode aplicar, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pois bem, então a ideia da pesquisa era entender como esses adolescentes que estavam internos, que estavam em medida socioeducativa, chegaram até lá. Quais foram as condições de vida pregressa desses meninos? Meninos eu digo porque, assim, na maioria são meninos. Hoje, se eu não me engano, a gente tem 12 meninos em internação. 12. Antes da pandemia, né? Que daí foram algumas liberadas. Só 12 meninas no universo da socioeducação, da internação, né? Em Mato Grosso do Sul. A internação é só um tipo, lembra que eu falei? Existem 6 tipos de medida socioeducativa. A internação é só um. E na pesquisa, eu fiz esse recorte dos adolescentes que estavam em internação. Existem as outras, né? O meio aberto, que é a prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida. Enfim, existem as outras 5 medidas socioeducativas que podem ser aplicadas conforme o contexto ali do ato infracional cometido. Nessa pesquisa, na verdade, já havia sido feita uma pesquisa pela FUNTRAB, que é a Fundação do Trabalho, pela Secretaria de Assistência Social, que na época se chamava SETAS, hoje é a SEDAST, e o Judiciário, né? Se eu não me engano, o Judiciário que pediu essa pesquisa para esses órgãos fazer. Era um formulário onde o adolescente respondia, adolescente respondia algumas coisas básicas, como escolaridade, idade, reprovação, quantas reprovações escolar teve, se já trabalhou, se não trabalhou na vida. Então, eu peguei todo esse documento, desses 207 adolescentes, do 207 analisados, né? 187 dos 207, 187 tinham idade para estarem no ensino médio. Mas estavam no ensino médio? Não. Quantos estavam no ensino médio? 14. O resto tinha toda a defasagem de escolaridade. Não muitos estavam no primeiro nível do ensino fundamental, que é de 1º a 5º ano. Outros estavam de 6º ao 9º, na época não tinha 9º, né? Do 6º ao 8º ano. Dos 207, 156 já reprovaram. E não foi só uma vez, foram 4, 5, 6 vezes de reprovação, né? Que explica o dado anterior de toda essa defasagem ano e série. Dos 207, 178 já haviam trabalhado como menor aprendiz? Não. 100% deles sem carteira assinada, sem estar em um projeto, em um serviço de aprendizagem. Ou seja, estavam em trabalhos braçais, né? Estavam num lava-jato, estavam numa borracharia, estavam cuidando do carro na rua. Aí a gente ouve aquele equívoco, né? Ah, se estivesse trabalhando, não tinha roubado. Tinha, porque dos 207 que estão dentro da unidade de internação, 178 já haviam trabalhado durante a sua vida. Então, esse erro, esse bordão, esse senso comum de que o trabalho vai tirar talvez um trabalho digno,
né? Talvez um trabalho que proporcione oportunidades, que proporcione aprendizagem, aí tudo bem, posso até concordar. Mas o trabalho informal, o trabalho exclusivamente braçal, que empurra eles cada vez mais para a marginalização, mentira. Mentira da vida do crime, do caminho do crime. E 58% desses 207 tinham a renda familiar com teto máximo de 2 salários mínimos. Nesse formulário não tinha a formação da família, né? A composição da família. Mas a gente sabe, né, que não era só o pai, mãe e o adolescente, né? São famílias normalmente maiores e que moram várias pessoas juntas, porque não tem habitação para todos. Então, 2 salários mínimos não dá conta, né? É pobreza, é baixa renda. E aí, além desses dados, a gente analisou também os PIAs desses adolescentes. O que é o PIA? É o Plano Individual de Atendimento. Quando o adolescente ele entra numa unidade, ou na verdade não é só na unidade não, quando é meio aberto também. Quando ele inicia a medida socioeducativa, espera-se, teoricamente, que a equipe que vai recebê-lo, que é de psicólogos e assistentes sociais, faça um plano individual. O que é isso? Bom, vamos lá, Joãozinho, vamos conversar. Qual é a sua escolaridade? Qual é a sua idade? 17 anos. Escolaridade, 3º ano do ensino fundamental. Então, o que você acha de retomar os estudos? O que você acha de dar continuidade? A gente precisa melhorar essa escolaridade, para você ter maiores oportunidades e tal. E isso em vários eixos é feito. Eixo da educação, como eu falei, da saúde, vamos lá. Você se queixa de alguma dor? Qual que é eu tenho dor no dente. Vamos colocar, então, como meta o atendimento odontológico. Enfim, tudo isso é feito em vários eixos por essa equipe. Espera-se que seja feito, mas nem sempre é feito. A gente sabe que ainda a rede de atendimento desse adolescente, ela deixa muito a desejar no sentido da assistência a esses meninos e essas meninas, né? Tem cidades de Mato Grosso do Sul mesmo que não faz PIA, embora seja um pressuposto da Lei 12.954, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo de 2012. A partir de 2012, é obrigatória a realização do PIA, desse PIA que eu estou dizendo para vocês. Mas, entre teoria e prática, existe uma lacuna enorme. E uma delas é sobre o PIA desse adolescente. Mas tá, analisamos os PIAs da UNEI Dom Bosco, aqui de Campo Grande. O UNEI Dom Bosco é a maior UNEI que a gente tem no nosso estado. Nós temos 5 UNEIs, se eu não me engano, em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, em Corumbá, Ponta Porã, Dourados e Campo Grande. Essa de Campo Grande, que é a UNEI Dom Bosco, que é a UNEI masculina, é a mais cheia. Então, na época de 2017, nós tínhamos por volta de 90 socioeducandos, 90 adolescentes cumprindo a medida socioeducativa. Desses 90, só 60 tinham PIA, que eu falei com vocês. E desses 60 que tinham PIA, só 2 mencionavam a ideia, o plano, a perspectiva de fazer um ensino superior. Eu estou dizendo para vocês esses dados porque eles são empíricos e eles nos mostram o quanto essa sociedade ela promove adolescências diferentes. Nós temos escolas particulares aqui em Campo Grande que o aluno tem aula até feriado. Até no feriado ele tem aula. E nós temos aqui apenas uma realidade de 2 adolescentes de 60
que pensam em ensino superior. Eu lembro que uma vez, antes de estar trabalhando na Defensoria Pública, eu trabalhei na prefeitura. E a prefeitura, ela é responsável pela execução da medida socioeducativa em meio aberto, que é a prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida. Pois bem, uma das atividades envolve uma oficina socioeducativa com esses adolescentes. E eu fui numa delas, embora eu trabalhasse no órgão gestor, eu fui um dia conversar com os adolescentes. E eu e o rapaz que foi comigo, o psicólogo também, a gente perguntou sobre o Enem. Se alguém ali ia fazer o Enem naquele ano, acho que foi 2018. Eles não sabiam que era Enem. Eles não sabiam do que se tratava. A gente pediu para eles falarem o nome de uma faculdade, uma universidade aqui de Campo Grande, que eles passavam assim na frente, achavam bacana, pensavam um dia estar lá. Não souberam dizer o nome de uma faculdade, de uma universidade, de um centro acadêmico aqui de Campo Grande. Para vocês verem, assim, que às vezes a gente fala, esses adolescentes, eles sabem, eles que escolhem, eles sabem de tudo, eles escolhem essa vida. Eu acho que a gente escolhe uma coisa consciente quando a gente tem noção do que é essa coisa. Uma realidade é eu saber que existe o ensino superior, é eu saber que existe formas de entrar no ensino superior, saber para que serve o ensino superior e escolher não fazer. Outra coisa é você escolher no vazio. Como que eu escolho uma coisa que eu nem sei que existe? Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse discurso que acaba marginalizando ainda mais, excluindo ainda mais essa população. Bom, além... Ai, meu Deus. Voltou? Eu acho que cortou o teu áudio. Voltou agora? Voltou. Vixe, onde que eu parei? Voltou. Onde você... Acho que é problema no fone, coisa assim. Ah, tá. Bom, vou retomar aqui de onde eu acho que cortou, tá? Que foi quando vocês me avisaram. Não, foi rapidinho. Foi uns minutinhos. Ah, beleza, então. Então, 53,8% dos atos infracionais cometidos em 2013 pelos adolescentes diziam respeito ao ataque ao patrimônio, à mercadoria de outra pessoa, que é o quê? O roubo, o furto, o latrocínio, a tentativa de roubo. Então, o que isso traz também? O que isso mostra para a gente? Eu não sei se vocês... qual é a idade de vocês, mas eu ouvia muito rap quando eu era adolescente. E diziam muito sobre a necessidade de você ter dinheiro para você ser visto. Numa sociedade onde o capital engendra toda a dinâmica, se você não consome, você é invisível. E é muito perverso você querer que um adolescente entenda toda essa conjuntura complexa, entendeu? Então, eles roubam, eles furtam, eles consomem uma forma de ser visto. Pô, legal, tênis maneiro. Porque não tem outra forma deles serem vistos. Não é pelo estudo, não é por um trabalho que é valorizado, é o consumo. Até o fato de consumir drogas está ligado a um consumo. E muito desses furtos, desses roubos, está ligado ao tráfico de drogas também. Sem contar que o tráfico de drogas, onde muitos adolescentes são apreendidos, é uma forma de trabalho infantil.
E é uma forma do trabalho infantil, um dos mais perversos que existe. E que rodeia a realidade desses adolescentes que a gente está falando aqui. Então, deixa eu ver meu horário, 8h10. Beleza. A gente pode concluir de toda essa pesquisa que existe até um colega psicólogo que atendia os adolescentes dizia, uma tríade maldita em volta desses adolescentes, que era o fracasso escolar, o trabalho infantil e a pobreza. Agora, se a gente lembra que eu falei para vocês sobre a categoria de analisar para além da aparência, vamos lá. Vamos analisar o fracasso escolar para além da aparência. É culpa da criança que ela não está indo bem? É culpa exclusivamente da família? Como que você vai exigir que uma família dê todo o aporte? Eu fico pensando agora, nesse momento de pandemia, né? Que as aulas são online. Uma família onde o pai e a mãe têm no máximo o 4º ano de escolaridade. Como é que ele vai... Entende como é algo fora da realidade? Vai ter força de vontade. Gente, a força de vontade, o pensamento positivo, tudo isso, perto da realidade concreta, não é nada. Eu tenho uma professora que diz, depois dos 30 anos eu fui ficando feia, aí eu chegava em frente ao espelho e falava, nossa, que vontade de ficar bonita, eu preciso ter força de vontade. Adiantava? Não, porque é a realidade. A realidade é que com o passar do tempo, tudo vai ficando mais feio. Essa é a realidade. E aí, a gente quer dizer que depende unicamente do indivíduo e a realidade que ele está posto. Essa ideia de que depende unicamente do indivíduo o seu sucesso ou o seu fracasso, inclusive no campo da escolarização, é uma ideia que vem com os liberais. Vem com o liberalismo, vem com o neoliberalismo, que é essa ideia do sujeito descolado da materialidade. É um sujeito, assim, extraordinariamente poderoso, porque ele dribla todas as condições sociais, ele dribla todo o contexto, toda a materialidade que ele está posto e consegue ser juiz, não tem? Não sei quem leu lá no lixão o livro e conseguiu ser juiz, e conseguiu ser médico, e conseguiu... Não. São exceções de uma regra que é muito diferente. A regra é essa aqui. A regra da sociedade dividida em classes é essa. É a marginalização, é a exclusão, é a criminalidade. Então, nessa tríade maldita, na tríade maldita que é o que o colega meu apelidou essa pesquisa, nós temos todos esses fatores que vão levar à vivência de uma realidade, de uma adolescência diferente da outra. Da outra que está estudando, da outra que está se profissionalizando. E, além disso, o Vygotsky, quando ele vai falar do desenvolvimento humano na sociedade ideal, ele vai dizer que a adolescência é um momento de salto qualitativo do pensamento fundamental, que é quando o adolescente, por todo o contexto histórico, por toda a apropriação cultural que ele já fez ao longo da vida dele, na infância, ele vai começar a pensar por conceitos. Ele vai ter um salto qualitativo do pensamento. Isso na sociedade ideal. Isso era o que a gente queria para todos. Mas tem gente que passa a vida inteira e não consegue, por falta de acesso ao que já foi desenvolvido, por falta de acesso a uma educação que realmente queira que você pense, queira que você desenvolva, por falta dessas condições, ele não alcança o pensamento em conceito. Vocês não conhecem alguém que tem dificuldade de falar sobre o que sente, por exemplo? Você falar sobre sentimento, você falar sobre suas emoções, seus sentimentos, é algo extremamente complexo. É uma abstração, porque você não vê os sentimentos, você só sente. E você conseguir dizer sobre eles é uma complexidade tremenda. É você utilizar de conceitos super elaborados. Não estou dizendo que apenas a escola vai fazer com que você desenvolva o seu pensamento. Não, não é. A vida cotidiana também faz, mas o faz também de forma limitada.
A educação escolar sistematizada, porque ela passa para nós, o que é a educação? O que é a educação formal? Difere da educação informal, da vida cotidiana. A educação formal, ela traz conhecimento científico, ela traz conceitos científicos. Então, você precisa já vir da abstração. Uma água no conceito espontâneo, é para eu tomar, não tem cor, não tem cheiro e tal. Uma água, a partir dos conhecimentos científicos, é a junção de moléculas, é H2O. E eu vejo essas moléculas, eu vejo o hidrogênio, eu vejo o oxigênio, eu não vejo nada disso. É uma abstração. Então, a escola ela vai proporcionar esse desenvolvimento de uma forma mais sistemática. Não estou dizendo que a vida cotidiana não possa também proporcionar isso, pode. Mas a escola ela tem um sistema, ela é sistemática. Então, quando a gente vê esses adolescentes fora da escola, a gente vê esses adolescentes em trabalho informal, o trabalho informal, que é, na maioria das vezes, é muito raro você ver os adolescentes trabalhando no caixa do mercadinho do bairro. Não, ele está num trabalho braçal e num trabalho mais degradante possível. Não sei se vocês lembram, mas eu tenho 2 exemplos aqui de trabalho infantil que levaram à morte desses adolescentes. Isso que eu me lembro. Um foi do adolescente que trabalhava no Lava Jato e que os adultos lá fizeram uma maldade lá com ele com a mangueira de ar e o menino morreu. E o outro é o menino Cauã, que nem era adolescente, hein? Ele era uma criança. Estava trabalhando de cuidador de carros, foi lá aliciado pelo rapaz, não me lembro o nome, e foi morto, foi estuprado, foi vítima de violência sexual e estava no trabalho infantil. Um trabalho infantil, um trabalho informal que não dá os mínimos direitos, as mínimas condição de dignidade para esses seres humanos. Né? E a gente está falando desses, quando a gente fala adolescente que entra em conflito com a lei, a gente está falando desses adolescentes. Claro que existe adolescente em conflito com a lei, que pega o carro do pai, que é de alta classe, que, enfim. Mas esses são assim, é uma parte muito pequena. Aqui eu estou falando da maioria. Aqui eu estou falando que estão no sistema socioeducativo. Aqui eu estou falando desses que tiveram uma vida, antes de se tornarem violadores, eles foram violados. Não estou dizendo que eles não precisam de responsabilização. Talvez se tivéssemos também um sistema socioeducativo que não fosse a miniatura do sistema penal, porque a gente fala sistema socioeducativo, mas você entra dentro de uma unidade de internação, é uma prisão, é uma cadeia. Eu lembro quando eu fiz o meu TCC, em 2014, eu fui na unidade Dom Bosco. Para vocês terem ideia, a educação, ela é um direito, independente se o adolescente está cumprindo medida socioeducativa ou não, ela é um direito. Os meninos lá dessa unidade, eles fizeram um motim, alguma coisa do tipo, qual que era o castigo deles? Ficar sem aula. Eles estavam sem aula há dias, como forma de punição. Você chega lá, não é cela, é alojamento. Não, é cela. É cela. São as condições de cela e eles ficavam lá dentro 24 horas por dia. Saíam 20 minutinhos para pegar o sol e pronto. Então, qual que é a diferença do sistema prisional para o sistema socioeducativo? Só a lei? Só o fundamento legal no ordenamento jurídico? Porque na prática a gente não vê diferença. Bom, mas é importante, pessoal, a gente não cair também no mecanicismo, né? Apesar dessas condições, essas regularidades de condições de vida pregressa desses adolescentes, não quer dizer que todo adolescente que é de baixa renda, todo adolescente que trabalha, todo adolescente que está fora da escola, vai necessariamente seguir o caminho do ato infracional. Não, eu estou dizendo que as condições para a adolescência que transgride, existe. Na nossa sociedade, existe. Agora, se o adolescente vai ou não, isso é dialético. Isso ninguém pode prever.
Mas existem essas condições. Talvez numa sociedade ideal, que hoje chamam a gente de utópicos, né? Eu não acho que a gente é utópico. Quem sabe, quem viveu o feudalismo achava que era utópico o capitalismo. Se alguém chegasse lá, ou então, um dia você vai ser assalariado, um dia você vai ter seu salário, seu emprego. Ah, para com essa utopia, a gente aqui serve e tal. Achava que não era possível. Então não é utopia. A mudança de uma sociedade não é uma utopia, é uma possibilidade. Enquanto os homens existirem, a história existe, né? A história não acabou. Então não é necessariamente determinante, mas essas condições existem. Se uma sociedade diferente um dia vir a ser, e essas condições não existirem, essas condições de fracasso escolar, essas condições de desigualdade, essas condições de não acesso aos direitos, essas condições de não cidadania, talvez se reduza o número de adolescentes que cometem ato infracional. Mas enquanto essas condições estão postas, essa é a realidade que a gente tem dos adolescentes que cometem ato infracional. E aí, um grande teórico seguidor de Marx, que é Lukács, ele vai falar que existe, então, no desenvolvimento da história, no desenvolvimento da humanidade, uma relação entre o singular, o particular e o universal. Transpondo para a nossa temática aqui de hoje, vamos pensar como universal. Universal, toda a cultura acumulada, todo o conhecimento científico que a gente já elaborou, e nunca se elaborou tanta tecnologia, tanto conhecimento científico quanto no capitalismo, tá? Nada é de todo mal. Nada é de se jogar fora. O capitalismo proporcionou avanços fundamentais, avanços científicos, avanços da medicina, avanços na própria escola, enfim. Vamos pensar, então, em todos esses avanços, todas essas conquistas como universal. E o desenvolvimento da adolescência, como a que Vygotsky falou, como o pensamento mais elaborado, universal. E aí a gente tem como singular o fenômeno da adolescência e conflito com a lei. E como particular, a sociedade de classe. Porque todo esse universal, que vamos dizer, tudo de melhor que a gente tem no mundo, para se chegar ao adolescente, ele perpassa pela forma de organização da nossa sociedade, que é a sociedade de classe. E aí, o singular de tudo isso pode ser a adolescência que entra em conflito com a lei. Enquanto a gente não mudar essa particularidade que transmite tudo de bom que a gente tem de uma forma enviesada, a gente vai ter isso. Não adianta você prender 10 que vai estar desenvolvendo 1000 por aí, se as condições estão dadas para isso. Não adianta você pensar em leis cada vez mais punitivistas, cada vez mais elaboradas, se as condições para que as outras leis sejam transgredidas estão postas. E, no fim, quem que está dentro do sistema prisional e sistema socioeducativo? O pobre, é o negro, é o homem, que é a maioria. Tem essa questão de gênero também, do machismo, né? Do homem, ele tem que... Enfim, essa é uma outra discussão de gênero que abarca também essa temática, é muito interessante de ser feita. Mas quanto mais a gente fomenta o sistema prisional, quanto mais a gente fomenta o direito penal como solução dos nossos problemas, a gente vai estar só cavando a nossa própria cova. Direito penal não é solução de problema nenhum. Direito penal é uma consequência dessa forma de organização, que exige o direito penal para manter em ordem. E a ordem significa os explorados sendo explorados, os exploradores continuando explorando. É para isso que o direito penal serve. Bom, acho que é isso, né? Falei bastante. Essas aulas online, elas são diferentes porque a gente não consegue ter a nossa interação, né? Como a sala de aula normal. Mas eu espero ter contribuído, espero que vocês tenham entendido a minha proposta aqui com vocês hoje. E estou à disposição. Tá, meu pessoal? Todo mundo me ouvindo?
Sim. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Maravilha, Rafa. Eu tô assim, perplexo ainda com toda essas os apontamentos que você fez. Sinceramente, eu tô chocado com toda essa realidade. É triste, né, na verdade, a gente pensar em algo assim, essa realidade que a gente vive, dessas pessoas que estão alocadas nessa situação. É muito difícil mesmo. Sinceramente, foi uma das aulas que eu mais aprendi hoje, com o tanto que a gente teve de informações, principalmente sendo voltados aqui para o nosso estado. Vamos lá, pessoal. Perguntas agora para a professora Rafaela. Quem quiser pode abrir o áudio, ou se não, manda mensagem, manda texto aí no chat, no mesmo sistema de sempre. Bom, licença, posso iniciar? Pode. Pode sim. Acredito que não será perguntas, mas talvez algumas ponderações. Nessa pesquisa, Rafaela, eu refleti bastante, como o Marcos disse, né? Foram muitas informações. E eu acredito, talvez os jovens são muito mais vítimas que autores desses atos, né? Com certeza, pelos dados que você passou, principalmente aqui no estado, uma quantidade bem pequena referente à quantidade de jovens que nós temos que possam vir cometer algum ato infracional. Achei interessante. Outro ponto que você tocou, eu até gostaria de entender melhor esse diálogo da psicologia referente à educação, a educar e ensinar. Ainda existe essa diferença? A educação, o papel que vem de família, ou ensinar a transmitir conhecimento? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que você tocou nisso, e eu queria ouvir um pouco desse diálogo com a psicologia e o direito. Bacana. E bom, já finalizo. Sim. A última ponderação referente à palestra de hoje, você falou do mundo perfeito, né? da utopia. E refletir sobre isso, da metade da sua aula, quase toda, tentando refletir sobre isso. Eu não seria uma pergunta, mas talvez um diálogo, uma ponderação. A impossibilidade de concretizar esse mundo perfeito. Será se não seria porque, ao invés de propor transformações agindo sobre a sociedade, que você passou dados? Você passou dados reais, né, que nós temos. Não deveríamos agir sobre isso e tentar idealizar, construir um modelo, tentar imaginar um mundo perfeito? Eu acho que... Eu não sei se você conseguiu captar a ideia, até vou tentar escrever sobre isso depois. Achei interessante. Sim. Enfim, é isso. Obrigado pela palestra, foi ótimo. Para mim foi... Muito obrigada, Douglas. Foi ótimo. Bem produtivo e construtivo. Muito obrigada. Fico contente com seus apontamentos. Bem, primeiro, sobre os jovens serem mais vítimas do que autores, isso é uma realidade, e não quer dizer que... Pessoal, vamos saindo desse maniqueísmo entre pessoas boas e pessoas más, tá? Não é, o coitadinho que cometeu ato infracional, não é. É você pensar o fenômeno a partir da lógica, da racionalidade, entendeu? Vamos deixar de lado as paixões, né? Não é o coitadinho, é uma possibilidade de existência nesse mundo que a gente está posto. Agora, se a gente quer ultrapassar, a gente quer algo melhor, vai ser numa outra forma de organização. Não vai ser como a gente está hoje, né? E aí entra o que o Douglas falou também da possibilidade de um mundo perfeito, né? De agir sobre esse mundo. Tem uma frase que agora me fugiu quem é o autor, mas ele diz... Ui, tem alguém com o microfone aberto. Aí. Ele diz o seguinte: para a gente mudar o mundo, a gente tem que primeiro entender qual é esse mundo que a gente quer mudar. E aí entra a teoria.
a teoria como fundamento assim, imprescindível para uma possível transformação. Se a gente não entende o mundo que a gente vive, a gente vai transformar em que sentido? Se a gente não entende o mundo, a realidade, a gente pode achar que está transformando e indo para um caminho ainda pior, né? Vídeo que a gente está vivendo, né? Então, a teoria, ela tem uma importância fundamental nesse processo de transformação. Mas transformar, de fato, implica em outras formas de organização, né? Organização do trabalhador, organizações, enfim, de pessoas que realmente, de fato, têm interesses que mudem essa conjuntura. E quem que tem interesse para mudar o status quo? Quem que tem? Quem está sofrendo com ele. Não vai ser o grande empresário, não vai ser o fazendeiro, não vai ser enfim, não vai ser a classe alta, não vai ser assim. Quem está sofrendo nesse modo de produção são os trabalhadores, então eles que vão se organizar para mudar. Agora, como isso vai acontecer, quando isso vai acontecer, eu não sei dizer. Por enquanto, eu estou tentando entender esse mundo para, quem sabe, um dia contribuir para o mundo melhor, né? Para o mundo diferente. Por qual caminho também, não sei. Mas vamos entender, pelo menos, onde a gente está. Né? E sobre educar e ensinar, que é a diferença entre o papel, pelo que eu entendi, quer saber a diferença entre o papel da escola e o papel da família, eu acho que a pergunta é um pouquinho diferente. Talvez seja, qual que é a diferença entre a educação, qual que é o papel da escola, a função da escola, a função da família. Tem uma pesquisa da minha orientadora de mestrado, que ela perguntava para os adolescentes o que eles iam fazer na escola, né? Qual que era o interesse deles na escola. Primeiro, contato com os amigos, socialização. Aprender estava lá por último. E aí que está a distorção da função da escola. Escola ensina, escola transmite conhecimento científico. Ponto. Se a família consegue fazer isso também, bacana. Nossa, muito bacana. Mas a maioria das vezes não consegue. Então, a família cabe à educação informal, né? As regras de convivência, para se viver em sociedade, mas o conhecimento científico, ensinar conhecimento científico é função da escola. E ponto. Sim, você vai lá e vai socializar, vai conversar com seus amigos, vai. Mas a função primordial da escola é o conhecimento científico. E a gente poderia entrar em teorias pedagógicas que estão falando o contrário disso, estão falando que aluno e professor estão no mesmo nível e não estão. Gente, um professor é professor porque ele estudou para estar ali. Se ele estudou para estar ali, ele sabe mais sobre ciência do que o aluno. Então, eles não estão no mesmo pé de igualdade. O professor sabe mais, então ele vai transmitir para o aluno, né? Mas daí a gente entra também nas teorias da educação e vamos acabar fugindo daqui um pouco da temática. Uhum. Entendi. Tá bom, então. Nada. Boa noite. Olha, Douglas. Quem falou? Eu, Luciano. Isso. Luciano, né? Vai lá, Luciano, manda ver. Bom, primeiro, boa noite, agradecer pela aula. Acho que eu estou no mesmo sentimento do Marx, ainda processando tudo, porque realmente é o que choca. E eu acho que essa aula de hoje é uma aula que ela justifica a existência do laboratório, porque acho que principalmente na época que a gente está hoje, né, numa época de fake news, de desinformação, só a gente militar no Instagram, ou se a gente se revoltar com as coisas que a gente vê, isso não adianta muito. A gente precisa de pesquisa, a gente precisa coletar dados da equipe, uma coisa que eu não tenho muito, porque agora eu comecei uma pesquisa paralela, essa do laboratório na universidade, sobre racismo estrutural, e a gente tem dados de diversos estados aqui do Brasil, mas no Mato Grosso do Sul, em si, a gente tem uma fonte de pesquisa muito escassa. Então, acho que essa aula de hoje justifica, né, como eu falei, a existência do laboratório. Eu acho que
só tenho a agradecer pelo trabalho, pela dissertação que você disponibilizou. Inclusive, eu dei uma olhada, acho que as minhas perguntas vêm sobre justamente a dissertação. Quando eu puxei ali e bati o nome da Vera Regina de Andrade, que é uma criminóloga que eu gosto muito, assisti várias palestras já, que ela trata muito sobre justiça restaurativa. E vou pedir licença só para ler um trechinho que você colocou também no seu trabalho, que diz que o controle penal do capitalismo globalizado neoliberal está às voltas, simultaneamente, com os problemas de estabilização da ordem e de controle de criminalidade, num contexto em que a ordem e a criminalidade apresentam limites confusos e superpostos, gerados ou agravados por um quadro crescente de desemprego estrutural, aumento da pobreza, exclusão social, individualismo e intolerância para com o outro. Né? Isso ela escreveu em 2012 e eu acho que não pode ser mais atual do que isso. E também, quando você falou no começo da aula, né, de alguns argumentos que o senso comum traz, como, é culpa da família, e ali a gente vê, eu também li nesse trecho da sua dissertação, falando que a gente pode ser órfão, sim, de pai e mãe, mas a gente também é órfão do Estado, que tem essa responsabilidade com a gente, né? Então, isso é muito importante. Eu queria perguntar, agora sim eu pergunto, qual o papel da psicologia, talvez não só nesse viés histórico-cultural que você trouxe, que eu acho que é um lado muito importante para a gente compreender. Eu queria saber se existe algum papel na psicologia que é capaz de trazer, antes do PIA, né, que você citou, que possa ajudar a combater essa ineficácia das medidas socioeducativas, algum trabalho que a psicologia pode desenvolver para diminuir a entrada desses jovens no caminho do ato infracional. E também queria indicar para o pessoal do laboratório, não sei se a professora também já assistiu, que é um documentário da Maria Augusta, que chama Juízo, que ela trata muito, ela mostra bastante essa realidade, né, que foi algo que você disse, a diferença do que está na lei, que a gente já tem uma lei, acho que o ECA, você pode até dar a sua opinião sobre isso, não parece completa, que muitas leis que não têm muita eficácia, né, e quando você quando você fala a gente tem alojamento, a gente não tem cela, esse documentário, ele mostra muito bem isso, e acho que vale a pena para todo mundo aí assistir. Bom, isso. Luciano, né? Bom, Luciano, você começa dizendo que somos também órfãos do Estado. E é verdade, essa é a perspectiva, essa é a ideia mesmo do liberalismo e do neoliberalismo. Porque o que essa vertente econômica ela prega? O Estado mínimo. Então, não faz sentido eu pregar o Estado mínimo e responsabilizar o Estado pelas mazelas, não é? É mais fácil eu culpabilizar o indivíduo pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso e ficar fomentando a ideia de que o Estado deve ser mínimo e o mercado deve ser gigante, do que eu cair na contradição de assumir que o Estado não está dando conta de manter, vamos dizer assim, o equilíbrio da sociedade, e então é culpa do indivíduo, né? Então faz parte, é ideológico também tudo isso, né? Toda essa visão é ideológica para manter as coisas como estão. A partir do momento que a gente tem um pensamento crítico de que, pera lá, nós não somos o que somos unicamente por nossa culpa, mas somos frutos de um meio, estamos imersos numa materialidade, então é mais fácil a gente tirar essa ideia, culpar unicamente o indivíduo, que é o individualismo, as ideias individualizantes, e fomentar a ideia de um Estado cada vez menor, né? E aí você pergunta, é uma pergunta também que eu me questiono muito, qual que é o papel da psicologia nisso tudo, né? E eu penso que é o seguinte, Luciano, as políticas públicas que têm o seu valor, claro que tem, só que muitas vezes elas são políticas de contenção. Você tem políticas públicas para conter a população, para deixá-la quietinha. E o que a psicologia ela pode contribuir nesse sentido? É justamente romper com essa visão de homem que o liberalismo traz. A psicologia, especialmente a história cultural, ela pode trazer um entendimento, tudo que eu trouxe para vocês,
de que somos frutos da materialidade, de que somos imersos em um contexto. Porque quem desenvolve as políticas públicas e quem efetiva as políticas públicas, muitas vezes não tem esse entendimento. E eu digo isso com propriedade porque eu estive no órgão que executa as medidas socioeducativas em meio aberto em Campo Grande. Tem muito psicólogo, inclusive, assistentes sociais, gestores, pessoal do direito que acredita sim que foi escolha daquele indivíduo seguir por aquele caminho. Uma escolha pura, porque eu conheço muita gente pobre que não seguiu esse caminho, e não, tudo isso que eu já falei para vocês. Então, a partir do momento que a gente traz uma perspectiva crítica, a gente tenta mudar essa visão que fundamenta as políticas públicas e possa trazer um pouco mais de eficiência e eficácia para as mesmas. Só que aquilo, nesse sistema que a gente vive, as políticas podem melhorar a vida, claro que podem. A gente tem países que estão sobre a égide do capitalismo e que tem uma condição de vida muito melhor, tem condições de dignidades e de cidadania. Mas, assim, é um sistema que nas suas entranhas, ele produz a desigualdade, ele produz a exclusão. Então, a política pública ela pode melhorar, mas ela nunca vai excluir essas condições do capitalismo, porque faz parte. O capital, se ele está sobrando de um lado, ele está faltando do outro, né? Então, a gente tem que ver tudo isso também. Espero ter respondido a sua indagação. Obrigado. Nada. Maravilha. Tinha uma da Jane que ela tinha encaminhado aqui. Você consegue ler ela aí no chat? Eu tô abrindo aqui, peraí. Acho que é Jane, Quer que eu leia para você? Eu achei aqui. Quer que eu leia? Eu posso ler. Jane Oliveira. Isso. Grata por dividir conosco seu trabalho. Minha pergunta é direta e... tô lendo. Minha pergunta é direta e talvez seja complexa. Pergunto, de que maneira a teoria de Vygotsky pode contribuir na construção de um modelo efetivo e real de políticas públicas de ressocialização e reintegração de menores infratores? Termo estigmatizante, ao meu ver. De fato, hoje o que a gente não fala mais menores, né? Porque o menorismo, ele remete a antes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vocês que vão ser operadores do direito, por favor, porque eu vejo juiz, eu vejo defensor, eu vejo promotor falando menores. Por favor, não digam menores, digam adolescentes, tá? Adolescentes em conflito com a lei. Porque a partir do ECA, a partir da doutrina da proteção integral, eles são sujeitos de direitos e esquece-se o menorismo, a situação irregular. Agora, eles são adolescentes, como todos. Então, é o que a gente pegou o gancho aqui na pergunta do Luciano, Jane. É o que eu acredito, que a teoria do Vygotsky, ela traz esse entendimento de desenvolvimento humano que não descola o sujeito da realidade, né? Que rompe com a ideologia liberal e que traz a importância de todo o contexto histórico na formação desse sujeito. Essa é uma visão que muitas vezes as políticas públicas não têm, a própria política educacional não tem. Se vocês forem avaliar as teorias pedagógicas que estão vigentes na educação brasileira, elas têm um pé no liberalismo. Elas não entendem o desenvolvimento humano como fruto da aprendizagem, como fruto da interação social. Então, a construção seria a colaboração de Vygotsky seria nesse sentido, de trazer esse entendimento de desenvolvimento humano para daí se pensar numa proposta diferente de política pública, né? Enquanto a gente tem na base o entendimento de que a pessoa é o que é porque quer, ou é o que é porque escolheu ser, ou é o que é porque ela tem uma biologia porque não tem perspectivas, até das ciências criminais, que fala, se eu não me engano, como que era o nome do Lombroso, que dizia sobre a estrutura cerebral
Lombroso, que dizia sobre a estrutura cerebral... Cesare Lombroso. Isso. Que dizia sobre a estrutura, uma determinada estrutura cerebral ser potencialmente mais vinculada à realização de crimes. A gente ainda tem essa perspectiva, talvez não tão esdrúxula como era a dele, mas a gente ainda tem. Por que a gente tem a eugenia, por exemplo? Enfim, todas essas perspectivas que vão contra o que Vygotsky traz. Então, a grande contribuição de Vygotsky, no meu entender, é essa noção de desenvolvimento do psiquismo, noção de consciência, noção de homem, que traz uma novidade que deveria ser abarcada pelas políticas públicas. Acho que respondi. Se eu não respondi, pode falar que a gente pensa tudo junto de novo. Maravilha. Pessoal, em virtude do adiantar aqui do horário, e como o tema é muito rico, e eu não tenho dúvida se a gente fosse deixar a gente a semana inteira, o mês inteiro, discutindo um assunto que é muito legal conversar sobre isso, eu não tenho dúvida. Bom, a Lorena disse uma pergunta para fazer, e o Dr. Roberto disse que tinha uma pergunta também para fazer. Então, façamos assim. Lorena faz a pergunta, a professora Rafaela responde, depois o Dr. Roberto finaliza a última pergunta. Tudo bem? Por mim, ok. Boa noite. Vamos lá, Lorena. Pode fazer. Boa noite a todas e a todos. Gostaria primeiro de agradecer a aula da professora, que foi brilhante. Fiquei encantada desde o momento que eu comecei a ler a dissertação. Enfim, também estou encantada com a psicologia e achei o máximo. Agora, falar sobre uma coisa, professora, que eu fiquei pensando enquanto a senhora estava falando sobre todas essas questões que envolvem esse ser humano, esse adolescente, que já está numa posição de vulnerabilidade, né, perante a sociedade, né? Embora essa palavra vulnerável também, eu já não ando gostando muito mais dela, porque traz um estigma social também que coloca essa pessoa como se a gente estivesse num patamar acima, né? Enfim, mas é uma expressão que eu encontrei agora para falar sobre ela. A gente encontra essa pessoa nesse contexto social todo que ela vive, e aí encarcera essa pessoa, né? Coloca ela para viver dentro de um lugar fechado, sem contato com o mundo, sem contato com a família, e ainda que tivessem escolas, estudos profissionalizantes, enfim, dentro desses lugares, a gente acha que agora, nesse momento de isolamento social, está percebendo o quanto é horroroso e assim, emocionalmente desgastante, psicologicamente praticamente uma tortura você ficar sozinho, sem contato social, preso, enfim, não ter a liberdade de poder fazer o que quiser. Então, eu queria que a professora falasse um pouco sobre as consequências disso depois que esse adolescente já passa esse tempo internado, sabe? Quais são as consequências do encarcerado depois que ele passa por essa vida toda sendo penalizado, né? Aí chega nesse momento fatídico em que ele finalmente afirma, né, essa estigmatização da vida toda, e aí ele recebe como solução esse maior problema ainda, na minha opinião, né. Queria que falasse um pouco sobre as consequências do cárcere, principalmente nessa idade, assim, uma perspectiva psicológica. Ora, Lorena, eu vou ser bem honesta com você. Deve existir pesquisas que dizem respeito sobre essas consequências desse isolamento, né, desse cárcere para esse adolescente. Eu, de fato, não tive acesso a essas pesquisas, mas o que eu posso dizer para você é que a estigmatização que já vinha de outrora com a medida socioeducativa, ela só piora. Você não vai querer no seu estabelecimento um adolescente que cumpriu medida socioeducativa. Isso é o que a maioria das pessoas pensam. Além do que, a vida ali dentro das unidades de internação, infelizmente, não tem proporcionado uma ressignificação do ato infracional cometido. Não, ele cometeu o ato infracional, ele vai para dentro da UNEI,
não há um trabalho de ressignificação, de que ele se torne consciente sobre os atos cometidos, consciente no sentido de entender tudo isso que a gente está dizendo, toda essa essência do ato cometido, todo o porquê, todas as explicações. Não, você cometeu, você vai ser penalizado com a privação da sua liberdade e depois você vai sair. Você vai sair conforme você entrou ou até pior. Porque dentro de uma unidade educacional, eu estava esses dias em Dourados e estava conversando com o diretor da UNID lá, as facções criminosas já estão adentrando as unidades de internação. Então, além das consequências psicológicas, que é a baixa autoestima, a não pensar que você é capaz de uma outra realidade do que aquela, a sua mudança de caminho, vamos dizer assim, vai depender só de você, ou se você tem uma família que te apoie, que te ampare ali. Porque se depender do Estado para sua ressocialização, para você sair dali ressignificando tudo aquilo, isso não vai acontecer. O sistema socioeducativo, ele não é para isso, assim como o sistema penal também não é para isso. É para punição e tirar da sociedade. Né? Não tem como, embora na teoria se diga em ressocialização, em socioeducação, na teoria não é isso que se vê. Então, se você não tiver o apoio da sua família e outros mediadores ali para te mostrar uma outra possibilidade, se você for depender só do Estado, você não vai sair. Você vai cada vez mais se afundar. Porque, como eu falei, facções criminosas estão entrando, você sai de lá estigmatizado, porque todo mundo ali do bairro sabe onde você está. Sabe por que você sumiu? A sua família comentou, não sei quem soube, então o estigma é cada vez mais pesado. É igual o de um ex-presidiário. Você sai de lá sem educação formal, porque a educação que acontece lá dentro para inglês ver, como eu falei para vocês, se tem um motim, a punição é ficar sem escola. Então, nem isso a gente pode dizer, que vai sair dali, pelo menos, melhor na educação formal, porque não vai, né? Então, é isso. Mas, infelizmente, a gente, não sei, né? Se a gente pode ter outra oportunidade para conversar sobre as consequências do cárcere, mas seria, sim, uma pesquisa, seria uma discussão bem bacana de se fazer do ponto de vista psicológico mesmo, né? Todo esse sofrimento que o cárcere traz para a nossa subjetividade. Tem uma pesquisa, rapidinho, que eu lembrei agora, de uma psicóloga, professora da PUC de São Paulo, que se chama Bader Savaia. Ela elabora um conceito de sofrimento ético-psíquico, que diz respeito a esse sofrimento que as classes, principalmente as classes trabalhadoras, elas sofrem pela humilhação, pela estigmatização. Se eu não me engano, foi a partir desse conceito que aquele professor fez um experimento de se vestir de gari por um tempo, dentro da universidade, e ele dizia o quanto ele se tornou invisível e quanto aquilo trouxe sofrimento para ele. Eu acho que a gente pode analisar as consequências do cárcere a partir desse termo, o sofrimento ético-político, o sofrimento trazido pela desigualdade social e seus aparatos, que dentre eles está o sistema socioeducativo, o sistema penal. Maravilhoso, professora. Consegui entender. Eu poderia falar sobre isso por muito tempo mesmo, mas a gente não quer se alongar aqui. Pois é. Tá tão legal, né? Mas a gente não tem tempo. Sim. Muito obrigada pela resposta. Eu acho que a gente caminha, assim, pelo menos eu, né, para descobrir mesmo que o fim do castigo é a melhor coisa que a gente pode fazer para tornar essa sociedade menos desigual. Enfim, é isso. Boa noite, pessoal. Obrigada, Lorena. Bom, boa noite. Boa noite. Bom, então quero aproveitar e parabenizar a Rafaela pela aula, pela palestra, a participação dos colegas todos, né, Marcos, no nosso laboratório, e o interesse por essa aula mostra, como um dos colegas comentou, a razão de ser do laboratório, né? Na verdade, é uma troca de experiências, são ciências diferentes que devem conversar entre si. E uma coisa que me preocupa muito, e vai no caminho do que a Lorena mencionou, é a soma de senso comum com discurso de autoridade. Porque tão grave ou mais grave do que a gente
replicar e reproduzir o senso comum é fazê-lo exercendo o poder. Então, seja como juiz, defensor, promotor, representante de poder legislativo e executivo, o mal que esse senso comum somado ao discurso de autoridade produz. Só para vocês terem uma ideia, e a Rafaela sabe bem disso, no Congresso Nacional quase não se discute nada em relação à adolescência que não seja redução de maioridade penal, né? Então é o tema, entra legislatura, sai legislatura, se chove no molhado e se vende para a população, justamente a parte da população que mais sofre, né, com a desigualdade, com a violência do Estado e assim por diante, mas se vende a ilusão de que o adolescente não é punido, de que o adolescente faz o que bem entende, que é o grande responsável, o grande vilão pela violência. E eu sempre trago um dado quando me perguntam a respeito, e vale para vocês, alunos do laboratório, o dado de Campo Grande. Então, nós temos em Campo Grande uma única vara da infância e juventude que julga os adolescentes, enquanto só na Justiça Estadual nós temos 7 varas criminais, mais 3 de violência doméstica, 2 de execução penal, 1 de auditoria militar, só para dizer que, na verdade, adulto comete muito mais crime, não tem nem comparação, mesmo em números proporcionais, e pior do que isso, embora o sistema carcerário seja uma barbaridade também, absurdo, né, de campo de violação de direitos, o adolescente que cumpre internação sofre ainda mais violações de direitos do que os adultos que estão presos. Vou só trazer um exemplo, que o Marcos sabe, a professora Rafaela também. Há algum tempo, né, os alunos, hoje ainda é assim, mas já foi, não sei se pior, mas enfim, os internos da UNEI mal saíam para a sala de aula e ficavam 22 a 23 horas diárias trancafiados em cela. É um tratamento que nem preso do RDD, o preso adulto de maior periculosidade, sofre. E a gente está dizendo do adolescente que cumpre, às vezes, a primeira medida de internação, uma internação, por vezes, até não justificável em termos jurídicos, enfim, e o tratamento é muito pior. E algo que me chamava muita atenção, aí vai a pergunta a Rafaela, é sobre o atendimento ao egresso, que a Lorena começou a mencionar, né, e é uma preocupação que eu tenho também. É muito mais difícil nós viabilizarmos projetos, embora o ECA fale desde 90, de atendimento a egresso, que é aquele que sai do cumprimento da medida, do que atendimento ao egresso ao condenado adulto, que também tem programas insuficientes, precários, mas em números quantitativos é muitíssimo maior do que o adolescente egresso. Então, eu pergunto que realmente eu não acompanhei mais a realidade socioeducativa aqui do Estado, Rafaela, se você sabe me dizer se Campo Grande finalmente conseguiu implementar algum programa de atendimento ao adolescente egresso, ou se existe alguma coisa caminhando nesse sentido aqui no Estado finalmente, ou se ainda estamos sonhando, lutando, nadando contra a corrente, sabendo que é um sonho que infelizmente ainda não foi realizado. Parabéns pela palestra, pelo estudo e muito sucesso aí na sua vida. Obrigada, Roberto, obrigada pela contribuição e pela pergunta, embora minha resposta não seja muito animadora para você. Não avançou em nenhum sentido a elaboração de um programa de egressos aqui em Campo Grande e muito menos no Mato Grosso do Sul. Né? Eu, enquanto estava na SAS, na Secretaria de Assistência Social, fomos chamados para uma reunião junto com a SAS da Secretaria de Justiça, né, do Estado, mas é aquela discussão, né, é meu, é seu, quem é meu, quem é seu, um município abarrotado de demanda, cada vez menor o orçamento, e não dando conta, e também não querendo pegar novas demandas, embora seja lei, como você falou, embora esteja no Estatuto da Criança e Adolescente, embora esteja no SINASE, ainda não há perspectiva de elaboração desse programa de egresso. A gente tem referência, né, no Brasil, especialmente em Porto Alegre, se eu não me engano, onde os adolescentes egressos recebem até uma bolsa, enfim, algo assim, referência, mas que em Mato Grosso do Sul e em Campo Grande a gente ainda não saiu do lugar. O que acontece agora com esse juiz, né, que está atualmente lá na vara da infância, o que acontece é que a maioria das vezes o adolescente sai
da internação e vai para a medida socioeducativa em meio aberto, mas não como uma progressão de medida, mas como uma forma dele continuar sendo acompanhado por alguma instância governamental, entendeu? Não necessariamente uma progressão de medida, mas é uma forma de não deixar o adolescente sair da unidade de educação simplesmente para o mundo afora, assim, sem qualquer tipo de assistência. Mas é algo que também o município vem questionando, né? Que era de responsabilização do Estado ter esse egresso por parte dos adolescentes que estão internados, que estão em internação, porque a internação compete ao governo estadual e o meio aberto ao governo municipal. Então, que cada instância do governo, que cada instância tem o seu programa de egresso, né? Mas são só discussões que até agora não chegou à efetividade, não, infelizmente. Ok, muito obrigado, Rafa. Só um detalhe, Marcos, só uma notícia rapidinho que eu me lembro, né? Uma frase também, não me recordo agora o autor, mas que dizia o seguinte: a nossa legislação é uma legislação protetiva, mas a mentalidade dos operadores do direito e dos gestores em geral é uma mentalidade minorista. Então, eu já me deparei com situações, quando eu era juiz da infância, que colegas mandavam o adolescente para internação, entre aspas, e isso é textual, para dar um susto no adolescente. Então, eu já me deparei com casos em que o adolescente cometeu o ato infracional de dirigir sem habilitação, ou seja, algo gerando perigo de dano, algo de pequeníssima monta, e ia para a internação para ele tomar uma lição de vida, sem se pensar nas consequências e na ilegalidade dessa providência. E me lembro também, só para concluir, de um caso ainda mais teratológico, de um adolescente que era dependente de droga, que o caso nem era de ato infracional, pelo menos de ato infracional que comportasse internação, e por ele ter fugido ou abandonado o tratamento contra a drogadição, foi parar na unidade de internação. E isso por decisão judicial, a pedido de promotoria da infância e sem recurso por parte de quem deveria defendê-lo. Ou seja, a luta nessa área é muito grande, é constante e é interdisciplinar. Então, agradeço a contribuição da professora, agradeço o Marcos e os colegas pela oportunidade também. Bom, ótimo, doutor Alberto. Excelente. Pessoal, é isso. Vamos finalizar aqui. Bom, a gente já está perto, já são, na verdade, 9 horas, né? Então, finalizamos aqui mais uma aula. Eu agradeço demais a Rafaela pela sua presença, de verdade, engrandeceu muito o nosso laboratório. Eu não tenho dúvida que a sua presença, na verdade, marcou aqui muito todos os nossos alunos, porque, como é o primeiro ano do laboratório, e realmente a ideia deste módulo interdisciplinar é poder passar a visão de outras áreas para as ciências criminais. Hoje a aula foi algo realmente ímpar e eu só tenho a agradecer, e todo o IBCCRIM, na verdade, todos os coordenadores, só temos a agradecer a você, a sua presença. Muito obrigado, realmente. Michele, quer dar boa noite, Michele? Pedido pessoal. Aí vamos dando abertura para todo mundo. Eu gostaria também de agradecer a presença da Rafaela. Foi uma aula excelente e muito proveitosa para todos nós. Muito boa noite a todos. Bom, posso agradecer? Posso me despedir da turma? Pode. Muito obrigada, né? Já agradeci no começo o convite de vocês. Assim, a gente vem aqui para dar a aula e tal, mas quem aprende mais, com certeza, é quem está aqui desse outro lado. Foi muito gratificante, e, embora eu não conheça vocês, mas as perguntas foram com tanta delicadeza, tanta educação, tanto acolhimento, que eu me senti, assim, parte já da turma, né? Então, muito obrigada ao grupo, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, né? Vamos fomentar cada vez mais essas atuações críticas e esse pensamento crítico para fazer frente a tudo isso que a gente está vivendo, né? Quem sabe um dia a gente vai ser algo melhor, e eu acredito nisso. Então, obrigada e boa noite. E estou à disposição, viu? Deixei meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato comigo. Acho que foi a Lorena que pediu, deixei meu e-mail. Estou à disposição de vocês.
Então tá ótimo. Doutor Roberto, quer dar boa noite, quer dar um tchau aí, pessoal? Bom, agradeço a oportunidade mais uma vez, faço minhas as palavras da Rafaela no final. O nosso grupo de pesquisa, o grupo que vocês fazem parte, é um grupo diferenciado, o nível das perguntas a cada aula bem demonstra, e é esse tipo de resistência que nós devemos fazer. Não só aquela indignação, mas uma indignação que não ganha as ruas, né? Uma indignação que deve nos motivar a fazermos sempre a diferença, ocuparmos todos os espaços, a academia, a luta política também, enfim, nós não podemos jamais nos calar. A sociedade clama por mudança e nós podemos ser esse referencial. Então, parabéns pelo grupo, pelo laboratório, pelos meus colegas coordenadores e pela Rafaela, nossa professora palestrante de hoje. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. É isso, pessoal. Fechamos